Uma das maiores questões que a humanidade se coloca até hoje é: porquê é que nós temos alguma coisa em vez de nada? Porquê é que existe o universo? Porquê é que existe matéria? Porquê é que existe tempo? Porquê é que existe espaço? E outra coisa que também nos questionamos muito é: porquê é que existe uma lei moral? Porquê é que parece que dentro de nós existe um sentido de algo que está correto ou algo que está errado? De algo que é bom ou algo que é mau? Neste livro, que andámos a ler na nossa classe durante as últimas semanas, O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, procurámos algumas respostas a este problema, tal como o nosso autor, C.S. Lewis, nos pretende apresentar. O que é que será que obtivemos? Vamos descobrir. Em novembro, o João desafiou-nos a fazermos uma leitura na nossa sala, na nossa classe de escola dominical, aliás, acerca de um autor muito conhecido que é o C.S. Lewis. Ora, eu já tinha ouvido falar do C.S. Lewis por causa das Crónicas de Nárnia, mas nunca tinha lido nada dele e estava bastante curiosa com a obra que o João nos sugeriu para ler, O Cristianismo Puro e Simples. E ainda fiquei mais curiosa quando li o prefácio e vi que o autor escreveu este livro durante a Segunda Guerra Mundial. Porque, para muitas pessoas podem não saber, não é? Mas eu sou uma apaixonada por Segunda Guerra Mundial, por toda a história que envolve a Segunda Guerra Mundial. E ir ler um autor que escreveu durante esse tempo tão conturbado da nossa história pareceu-me muito interessante. Ora, o autor escreveu sobre isto para pessoas que estavam a ouvir a rádio BBC e que precisavam de ouvir uma mensagem de esperança e que naquele tempo de guerra estavam a deixar de acreditar nas coisas que diziam respeito ao cristianismo, à fé, estavam a ver os conflitos a crescer à sua volta e estavam a perder a fé. Então este livro é uma chamada de atenção acerca disso. Depois, por outro lado, o autor também nos diz que ele não quer defender nenhuma denominação, não quer defender católicos ou evangélicos ou isto ou aquilo, ele quer defender simplesmente a base do cristianismo. E isso é muito importante para nós e para os nossos alunos, para entender o que é de facto a base do cristianismo, quais é que são as ideias que nós seguimos, porque é que seguimos Cristo, porque é que estamos na igreja evangélica e nos dizemos cristãos. E foi sobre isso que estivemos a falar nestas últimas semanas e vamos ver o que é que os nossos alunos aprenderam de facto com estes primeiros capítulos do livro. Na classe de adolescentes temos andado a falar sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. O capítulo que eu mais gostei foi o capítulo 4, em que fala sobre a visão materialista e a visão religiosa. A visão materialista fala que o espaço e a matéria sempre existiram e ninguém sabe o porquê, e a visão religiosa diz que teve que haver um Criador. O que eu mais gostei neste livro é a forma como o autor nos ensina que as coisas não aparecem do nada, fazendo questões e perguntas que não têm uma resposta em concreto, mas que no final nós vamos conseguir chegar à conclusão ao que o autor quer chegar. O que eu mais gostei de aprender na classe de adolescentes foi acerca da lei moral, que é a lei do certo e errado, em que nós podemos decidir se queremos fazer o certo ou errado, e também sobre a lei da física, que nós não podemos decidir se queremos cumpri-la ou não. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, tenta-nos explicar o que é a lei moral, o porquê de dois sentimentos, um deles se sobrepor, e normalmente o que sobrepõe é aquilo que nós consideramos o bom, o porquê de evitarmos fazer o mal. E achei este livro super interessante porque responde a montes de dúvidas que eu tinha, e é sempre bom ter dúvidas e conseguir respondê-las ainda é melhor. E o facto de conseguirmos perceber, de nos ser explicado o porquê de termos estes sentimentos, de onde é que vem o porquê de sabermos o que é o bom, o que é o mal, e isso conjugar-se tão bem com aquilo em que acreditamos, o Nosso Senhor, isso é fantástico, e foi isso que andámos a falar. Espero que deem uma checada no livro. O que eu mais gostei de aprender na classe foi perceber que a lei moral, ou seja, tudo o que nós consideramos certo ou errado, segue um padrão. E esse padrão teve que ser implementado por alguém, Deus. Ele dá-nos sempre a oportunidade, se nós queremos seguir ou não as suas leis, e nós temos sempre esse poder de escolha. O que eu gostei mais de falar na classe sobre o livro foi a lei moral. Toda a gente sabe que a lei é algo que nós temos de cumprir. Por exemplo, a lei da gravidade, que é algo que nós cumprimos todos os dias e que simplesmente não conseguimos não cumprir. Já a lei moral, a lei do certo e do errado, é algo que nós escolhemos fazer ou não fazer. Isso prova que algo superior decidiu o que era correto e o que não era e implementou isso nos nossos corações. Estas foram algumas das conclusões que nós tiramos da leitura desta primeira parte do livro. Esperemos que tenham gostado.
nós adorámos e esperamos que também tenhamos despertado o interesse em cada um de vocês para lerem também este livro, que é maravilhoso. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Agora, daqui para a frente, leremos as próximas partes do livro e, se for conveniente, também vos apresentaremos as nossas ideias. Fiquem bem.